Eu digo que os orgasmos são muito diferentes, são como os tais chapéus, há muitos, não é? Porque efetivamente há orgasmos que são possíveis de ter quando nós temos a cabeça num outro sítio qualquer muito anti-erótico, chamemos assim. Eu brinco até, se eu estiver a fazer uma tabela de Excel muito aborrecida, mas se tiver um vibrador entre as pernas, eu sou capaz de ter um orgasmo. Eu sou capaz de ter um orgasmo, mas a minha cabeça não está lá. Não houve realmente prazer. Não houve, quer dizer, houve um prazer zinho. Tal como um espirro, tal como um arroto, não é? Às vezes para aliviar a bexiga, quem nunca? Exatamente, portanto, no fundo, o orgasmo pode ser um arroto, pode ser um espirro, mas nós queremos que seja histórico. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada anda há uma vida a ajudar as pessoas a viverem a sua sexualidade e as relações de uma forma mais saudável, prazerosa, sem vergonhas, nem medos, opressões, obrigações ou preconceitos. Ela diz coisas importantes, valiosas e até por vezes desconcertantes, como os homens deviam ter o pénis nas costas para serem mais criativos na cama. O clítoris é uma espécie de super-herói feminino. Sexo não é sinónimo de penetração. E diz também que a palavra normal é o pior que há a usar quando falamos de sexo. Porque todas as pessoas são diferentes e têm prazer de maneiras diversas. O normal no sexo e na vida é a diversidade. E para a minha entrevistada, se for para se ter mau sexo, mais vale comer-se um bom gelado ou beber-se um bom vinho. Tão verdade. Falo de Marta Crawford, que primeiro desejou ser pianista e pintora. Chegou até a estudar na Escola de Artes António Arroio. Depois decidiu ser atriz, estreou-se na peça O Baile, na Barraca, e representou em vários palcos durante uns anos. Mas uma tragédia pessoal fê-la mudar de rumo para psicologia e acabou por especializar-se em sexologia clínica. Quando Marta apareceu na televisão há cerca de 20 anos no programa AB Sexo, na TVI, a falar de forma desassombrada sobre sexualidade e de coisas como felácio ou de brinquedos sexuais em horário nobre, ela foi brava, porque estava a fazê-lo num país ainda muito conservador e machista. Nessa época, Marta começou por ser abordada na rua como a doutora do sexo, mas isso já lá vai. Na televisão apresentou ainda o Aqui Há Sexo, na TVI 24, o Sem Tabus, na SIC Mulher, e o 5 para a Meia-Noite, na RTP. Enquanto autora, assinou crónicas em diversos jornais e escreveu vários livros como Sexo Sem Tabus, Viver o Sexo com Prazer, Guia da Sexualidade Feminina e Diário Sexual e Conjugal de um Casal, todos pela esfera dos livros. No seu longo percurso, Marta Crawford fez parte da direção da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, foi coordenadora da Comissão do Dia Mundial da Saúde Sexual da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica e impulsionadora da criação do Dia Nacional da Saúde Sexual, que se passou a celebrar a 4 de setembro, uma data aprovada por unanimidade pelo Parlamento Português em 2021. Importa dizer que conheço a Marta há muitos anos, através das várias entrevistas que lhe fiz. E nesse caminho aconteceu tornar-nos amigos e cúmplices. Na pandemia, durante o primeiro confinamento, a Marta foi fundamental na minha vida. Porque com ela fiz, durante meses, diretos no Instagram, onde falávamos de sexualidade, relações e o que mais nos apetecesse, com lugar para a poesia e para o desvario e desgoverno. E descobri na Marta um sentido de humor irresistível, que nos aproximou ainda mais, já que ambos sabemos que a vida é uma grande chatice, se nos levarmos muito a sério.
Durante um tempo, nessa fase em que o país se fechara em casa, o nosso ritual diário era servirmos-nos pelas 21 horas de um copo de vinho tinto e ligarmos-nos nesse direto, através do telemóvel, sem rede e sem guião. Chamámos a essa hora mágica de xarope para a tosse. E para nós, e para um grupo cada vez maior de pessoas que nos acompanhava, foi remédio santo para o bicho do medo e do isolamento. Depois disso, criámos o podcast e videocast Muito Mais do que Sexo, gravado na sala de casa da Marta e que contou várias vezes com a participação especial e inesperada da sua cadela Jackie. Lembras-te, Marta? Podem ainda ouvir ou recordar esses episódios no Spotify e noutras plataformas. Nesse período em que convivemos mais e em que partilhámos muitas intimidades, entre desabafos, tristezas, fantasmas e outras sombras, Marta revelou que era uma amiga atenta, bastante generosa até. E não mais esqueço um certo dia em que partilhei com ela de raspão ou de leve, por telefone, que estava com a alma e a moral muito em baixo, por razões que não me ficaram na memória. E sem estar à espera, ao fim da tarde, nesse mesmo dia, tocaram-me à porta para me entregarem uma encomenda. Dentro de um grande saco vinham vários pratos gostosos italianos que a Marta encomendara a uma amiga para me levar a casa e surpreender. Esse gesto da Marta foi o abraço que eu precisava naquele momento. Acho que não lhe agradeci devidamente por isso. Não posso deixar de falar de outras qualidades suas, como a persistência, o entusiasmo, a garra e a capacidade de mover mundos e mobilizar equipas para fazer acontecer aquilo que sonha e acredita de forma apaixonada. O paradigma disto que falo é mesmo o seu extraordinário MUSEX, Museu Pedagógico do Sexo, e a exposição Amor Veneris, viagem ao prazer sexual feminino, que Marta concebeu e assinou a curadoria. Um projeto sonhado por si durante 12 longos anos, que teve vários reveses e percalços pelo caminho e que acabou por acontecer numa exposição pioneira que morou durante 9 meses no Palácio Anjos, em Algés. Uma exposição que cruzava obras dos mais relevantes artistas nacionais e mundiais como Paulo Rego, Louise Bourgeois, Julião Sarmento, Jamie McCartney, Fernanda Fragateiro, entre tantos outros, que abordavam de múltiplas maneiras a sexualidade feminina, entre o prazer, o consentimento e a violência com o corpo da mulher, e que contou, a par disso, com centenas de atividades entre consultas no museu, visitas guiadas e conversas. Ao que parece, este seu MUSEX não ficou por aqui e irá viajar para outros pontos do país, mas a Marta vai explicar-me isto melhor. E que mais? Sei que a Marta passou por alguns episódios pessoais menos bons, um diagnóstico médico tramado que a fez equacionar tudo. O ritmo demasiado intenso e estressante com que andava, as prioridades, a falta de tempo para os seus e para as coisas que mais gostava. E esse abanão e aviso que o corpo lhe deu obrigou-a a travar a fundo e a abrir um novo capítulo na sua vida. Então passou a dedicar-se mais à família, aos amigos, ao descanso, às atividades mais criativas que tinha deixado durante anos em suspenso, como desenhar, tocar piano, e consta que tem um piano de cauda maravilhoso, um segundo, criar objetos também, e pasmem, aprendeu a tratar a lã de ovelha ou a cuidar da sua horta biológica no seu monte alentejano, a nova morada que Marta passou a dividir com Lisboa, onde continua a dar consultas. Vou querer falar sobre isto tudo, claro. E o que mudou mais em si depois do susto que tem superado. Quero falar com ela sobre outras tantas coisas. Neste mundo sem tempo, em que andamos todos sobrecarregados, ansiosos, deprimidos ou estressados e demasiado agarrados às redes sociais, qual o lugar do amor, do erotismo, das relações profundas e da sexualidade prazerosa? 50 anos depois do 25 de Abril, as pessoas já vivem melhor o corpo, as relações e a sexualidade, e de uma forma mais livre. Já nos libertamos de muitos preconceitos com a sexualidade e a performance, ou vira ao disco e toca o mesmo. É o que lhe vou perguntar, isto e muito mais. Temos muito para falar, muita conversa para pôr em dia. Estamos neste momento na sala de podcasts do Expresso, neste nosso reencontro. Olá, Marta Crawford, bem-vinda, bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Que felicidade estar aqui contigo. Para mim também. Vamos saltar juntos? Vamos saltar juntos. Bora.
Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então eu começo por isto. Neste mundo sem tempo, em que a maioria das pessoas anda sobrecarregada, deprimida, estressada, a mil, com exaustões e burnouts, demasiado agarrada ao trabalho e às redes sociais, qual é o lugar para o bom sexo, a boa sexualidade, o prazer, o erotismo, as relações saudáveis? De facto, nós temos que pensar no tempo. O tempo é aquilo que nos permite poder ter isso tudo que acabaste de dizer. Porque sem tempo é tudo muito a correr, é tudo muito apressado, não se consegue saborear absolutamente nada. Sentir nada, não é? Nada, porque ainda por cima muitas vezes temos uma inversão daquilo que é o tal bom sexo, o que é que nós aspiramos quando nos conectamos sexualmente com outra pessoa, achamos que há ali uma espécie de uma narrativa que temos que ir ao encontro, não é? A eterna narrativa do o que é que quer dizer sexo, o que é que quer, se é correr para a penetração, se é correr para ter um orgasmo, é de facto o orgasmo a cereja no cimo do bolo. É o grande objetivo. É esse o grande, eu não concordo, eu acho que de facto nós todos caminhamos muitas vezes com essa correria para chegar de facto a ter um orgasmo, esfrega aqui, lamba ali, de uma forma muito, muito, muito apressada, com esse objetivo, como se fosse a nossa cenoura à frente do nariz, e efetivamente não é isso que faz com que a gente consiga ter conexão com outra pessoa, que consiga criar cumplicidade, criar intimidade, que é uma palavra que eu acho que é uma das mais fortes que existe, que de alguma forma, independentemente do que se faz, de se fazer melhor ou pior, penso eu, digo eu, e é isso que eu procuro, é encontrar esse lado da intimidade na relação com outra pessoa. Isso precisa de tempo, isso precisa de disponibilidade, isso precisa de atenção, isso precisa de escuta, não é? E só assim é que a gente consegue verdadeiramente sentir os prazeres do sexo. Porque fazer uma série de cambalhotas, fazer uma série de comportamentos sexuais só com esse espírito de esfregar para se chegar a um orgasmo é insuficiente. É como ir de olhos fechados pelo Alentejo para chegar ao Algarve e não observar a primavera em flor, as flores de todas as cores, portanto toda aquela alegria que é viver a experiência neste caso do Alentejo em flor. E portanto nós conseguimos chegar ao mesmo sítio, mas não temos nem sequer um pouco daquilo que é esse gosto, esse prazer, essa forma de sentir as coisas. Tu sentes no teu consultório que ainda há muita falta disso, de intimidade, Sim. até por medo. Imagino que às vezes há muitas defesas através da performance, estou a pensar nos homens, mas eventualmente as mulheres também, muita performance e o medo de se entregarem, de dar espaço à intimidade. Por vezes as pessoas, como aconteceu nas últimas décadas, não é? Com o Mr. Google, não é? As pessoas tentam criar um diagnóstico antes de chegar ao consultório, não é? Dizer eu tenho isto, não é? Muitas vezes erradamente, porque aquilo que elas leram ou que se fixaram apenas num dos sintomas daquela eventual disfunção sexual, uma coisa assim. O que é certo é que as pessoas querem, aquele salto para a normalidade, querem ser como os outros, que eles acham que está ali, não sei, não é? Que cumpre um determinado tipo de narrativa, uma narrativa que está acima de todos nós, que nós crescemos com essa narrativa, não se sabe de onde é que ela vem. A Igreja, obviamente, tem muita responsabilidade nisso, mas é para além disso, não é? A publicidade, os mídias, o cinema, não é? Empurra-nos para achar que uma coisa boa, um sexo bom, é aquele que cumpre uma série de comportamentos
comportamentos sexuais que são mais ou menos tendencialmente sempre orientados no mesmo caminho, portanto há uma espécie de crescimento dentro deles que termina através, não é? No caso de uma relação heterossexual, mas não só, não é? Que acaba numa relação com penetração e que o objetivo do sexo é ter um orgasmo. E eu faço esta brincadeira, já o repeti muitas vezes, se calhar muita gente já ouviu, eu digo que os orgasmos são muito diferentes, são como os tais chapéus há muitos, não é? Porque efetivamente há orgasmos que são possíveis de ter quando nós temos a cabeça num outro sítio qualquer muito anti-erótico, chamamos assim. Eu brinco até, se eu estiver a fazer uma tabela de Excel muito aborrecida, mas se tiver um vibrador entre as pernas, eu sou capaz de ter um orgasmo. Eu sou capaz de ter um orgasmo, mas a minha cabeça não está lá. Não houve realmente prazer. Não houve, quer dizer, houve um prazer Zinho. Tal como um espirro, tal como um arroto, não é? Às vezes para aliviar a bexiga, quem nunca? Exatamente, portanto, no fundo, o orgasmo pode ser um arroto, pode ser um espirro, mas nós queremos que seja histórico. E aí é preciso tempo, é preciso atenção, é preciso disponibilidade. E é isso que nós temos que procurar até nos rituais. Os tais casais que me procuram, uma das coisas que eu os ajudo é exatamente a perceber que isto é uma prioridade, que isto estando bem, que esta intimidade estando fortalecida, este sentimento de cumplicidade sendo mais forte, que todo o resto da vida funciona muito melhor. Tudo. Os filmes pornográficos também não ajudam, não é? Porque é tudo muito performático. Não, e que é um engano, não é? A maior parte dos filmes pornográficos os mainstream são machistas, são autoritários, não põem o papel da mulher e do prazer sexual em primeiro lugar, portanto há uma ideia errada da sexualidade e muitos miúdos estão a aprender com esta ideia misógina do que é o sexo, não é? E como tratar uma mulher, não é? Como destratar uma mulher na cama exatamente. E fora dela. E o problema maior é que depois temos a pornografia a iniciar os jovens e às vezes as crianças a acharem que isto é que é o sexo, não é? É assim que se traduz o sexo e, portanto, depois a tentarem ir ao encontro desse estilo de performance que não é realista, que não é segura, que não é de facto prazerosa e que não respeita, na maior parte das vezes, a mulher. Chega a ser violenta, não é? Exatamente. Essa e, portanto, é preciso perceber, claro que depois também temos a dificuldade nas escolas de falar o que é isto do prazer. Falar de prazer também não é fácil. Não é fácil e não há muitos lugares na escola para isso, não é? Devia haver mais. Eu acho que sim, eu acho que nós devíamos poder ter pessoas nas escolas que se sentissem preparadas e à vontade para abordar as temáticas para além daquelas que têm a ver com os métodos contraceptivos, com as infecções sexualmente transmissíveis, mas também depois com o lado do prazer. E não é? Uma vivência sexual saudável. Saudável, o que é isto de uma forma positiva, o que é que se espera, não é? Saber dizer que não, saber dizer que sim, isto é uma coisa muito importante e se calhar básica e que vejo muito pouca gente a fazer. E isso é importantíssimo porque ficam marcas que podem ficar para a vida quando mal vivida, não é? No fundo, tu teres capacidade, se não tens disponibilidade absolutamente nenhuma para estar com outra pessoa, saber dizer que não. E não ficares no ninho, que é o que acontece em muitas situações, as pessoas dispõem-se a uma atividade íntima com outra pessoa porque não são capazes de dizer que não. E, portanto, não querem aquilo, não lhes apetece aquilo, logo o corpo também não vai reagir assim tão bem, logo eventualmente o sexo passa a ser uma coisa desagradável, até com dor, não é? E faz parte, achas que se faz parte? Há uma pressão social, não é? Eu acho que há muita gente nesta situação e há bocado perguntávamos, a maior parte das pessoas que eu vi durante estes anos todos de clínica que eu faço estão nesta situação. Então... Ou seja, durante uma grande parte da vida delas estão ao nível do ninho, que é uma coisa terrível. Ou seja, aceitam intimidade que não querem, que acham que têm que aceitar porque passou uma semana ou 2 semanas, porque têm receio que a outra pessoa se vá embora, porque têm receio de não cumprir o papel que elas acham que têm que cumprir e, portanto, vivemos neste medo e nesta culpa e, portanto, somos coagidas pela pressão do outro que diz que, então, mas já passou tanto tempo, ok, então eu cedo e lá me ponho em formato de frango congelado para que a coisa aconteça porque sim, e não pelas razões mais interessantes. E é por isso que é tão interessante quando as pessoas fazem, por exemplo, uma intervenção em terapia sexual e íntima, é exatamente conectar-se. A terapia começa muitas vezes comigo a dizer, estão proibidos a partir deste momento ter sexo. Qualquer sexo vocês conheçam que eu não conheço e vice-versa. E a partir daí eu
cria um esquema, um jogo quase de intimidade, de proximidade, de sentir, de aprender a sentir. Não é? Aprender a sentir além da penetração, tornando proibido a penetração e até os toques, certos toques em sítios, é mesmo aprender o corpo, o que é que o corpo te diz, não é? Para além das mamas e dos genitais, não é? E portanto é muito interessante ver pessoas de repente conectadas com o seu corpo, a sentir uma excitação tremenda quando lhes tocam nos cotovelos, quando lhes tocam no pescoço, nas pernas, nos pés, nas mãos, nas coxas, no pescoço, em todo o lado. Ou seja, quando o corpo passa a ser, que é no fundo um dos maiores órgãos sexuais é de facto o corpo, a pele, não é? Tem cerca de mais de 2 metros quadrados de tecido cheio de terminações nervosas e de facto é muito sensível ao toque, e o toque é uma coisa que nos aproxima do outro, não é? Nos aconchega, nos traz tem uma potência extrema, não se consegue ficar indiferente, mas quando não estamos receptivos a esse toque, o toque é agressivo, o toque faz-nos mal, o toque encolhe-nos, não é? Faz com que a pessoa fique com muitas cócegas, que não quer o toque do outro, não é? É muito interessante isso, como um corpo receptivo e um corpo não receptivo. Isto leva-me para vários caminhos de conversa. Em relação à pressão que as mulheres, no caso, sofrem para ter sexo, para sentir-se a corresponder, pelo que eu percebi, pelas tuas palavras, atravessa gerações, não é uma coisa das nossas avós. Nada. Eventualmente chegam-te pessoas muito mais novas, dos 30, 20. Dos 20, a achar que têm que corresponder e a ir à posição frangançada. Isso é que é mesmo assustador. Ou seja, às vezes eu ficava impressionada como é que pessoas que, supostamente, com mais acesso à informação, com mais fóruns de discussão, vale o que vale, não é? Mas pronto, online, vale o que vale, mas com mais liberdade para ir à procura de informação e discuti-la. Parece mais disponível, mas também... Claro que não estou a dizer que são todas as pessoas que estão nesta situação, mas obviamente no meu consultório eu apanho todo aquele grupo que não está satisfeito, não é? Também apanho pessoas satisfeitas, mas ainda querem ficar mais satisfeitas. Também é bom, também é bom. Mas, regra geral, existe uma noção naquela casal ou naquele indivíduo, não é? Pode não ser casal, e que tem a percepção de que, de facto, há qualquer coisa que não está bem. Não é? O tal não sou normal. O não sou normal. E nós somos filhos, netos de alguém, portanto, nós bebemos muito aquilo que nos foi transmitido, e mesmo quando somos muito radicais relativamente àquilo que eram o culto familiar, ou aquilo que se vivia na experiência familiar, ou na nossa comunidade, às vezes tem que ser mesmo por oposição, porque temos que dar o salto, porque aquilo, de facto, somos tão influenciados por coisas que se ouviram muitas vezes, coisas que se disseram muitas vezes, que a pessoa primeiro afronta, mas depois não é só afrontar, tem que se sentir bem quando passa para o outro lado, não é? Não é só dizer que eu vou dizer que não a tudo isto e agora sou uma outra pessoa. Porque existe todo este terreno fértil educacional que nos faz muitas vezes não conseguir saborear uma série de coisas porque estamos presos. É herdado, há uma herança forte, pesada, não é? E há questões novas a surgir nos últimos, 10, 5 anos? As questões novas, se calhar, têm a ver com uma maior abertura dos casais a outras formas de estar, não é? A outras pessoas, não é? Não ser casais tão monogâmicos, portanto, quererem experimentar outras formas de estar, a 3, a 4, ou o que for, o swing, não é? Temporários ou não? Temporários ou não, como uma experiência que consideram que é positiva. Eu tenho apanhado muitas pessoas que, apesar de que estarem exatamente a viver ou que já viveram estas experiências, quando chegam a mim, há um depois dessas experiências que eventualmente até não correram bem. Portanto, houve uma fase de libertação, de curiosidade, de eventual bem-estar, mas que depois
traz aqui qualquer coisa a seguir. Quando há um dos lados, ou os dos dois... lados que se perde com outra se perde pessoa, não é? Porque nós quando... Perde ou encontra-se? Encontra-se com outros, não é? Exato. Às vezes a relação acaba por não terminar, não é? Exato, Apesar das faz pessoas parte. acharem que estão coesas e que controlam tudo e que aquilo é uma experiência meramente mais física. Mas a vida acontece. A vida acontece, não é? E portanto as coisas às vezes não são aquilo que a pessoa esperava. Principalmente acontecem coisas também do foro da saúde mental, é quando há um dos elementos da relação que puxa pelo outro para essa experiência e o outro não está efetivamente com disponibilidade para isso. Também há isso, E no não é? sexo a grande máxima é que tem que ser um consentimento mútuo, verdadeiro, honesto, não é? E eu dizer, ok, como o tal ninho que eu falava há pouco, não é? Pronto, vá lá. Vá, porque, e não pode ser coagido, não é? Se eu digo que temos que experimentar, porque eu estou insatisfeito, senão eu apetece-me ter outras experiências, muitas vezes a parceira, o que é que diz? Ok, pronto, vamos tentar, vamos fazer, não é? E muitas vezes como é que se chama? Vai contra a sua própria vontade só para não perder o outro. E aquilo que se faz para não perder o outro, que força, ou que acha que a sua verdade é melhor que o outro, é uma coisa extraordinária. E muitas vezes as pessoas querem novidades, seja elas, brinquedos, não é? As pessoas depois arranjam muitos artifícios para trazer novidade para uma relação que está desidratada, mas não vão ao âmago da questão, não vão lá porque acham que se calhar já não é possível, não é? E portanto acham que a única forma é ir fazer uma série de coisas, vão ver os filmes, não é? Vão lá ao motel, vão fazer isto, aquilo, vão à pornografia, ao colchão d'água, não é? Vão fazendo todas aquelas coisas, e todos os casais ao longo da vida vão fazendo isso e depois então vão pedir ajuda. Na última linha... Depois do colchão d'água vão sim. ter com a Depois, doutora Marta. Tentar, e depois é muito engraçado porque, no fundo, a maior parte das pessoas anda à procura de ter intimidade, prazer e conexão. E isso é uma coisa fantástica. E não é preciso fazer muita coisa, ou seja, não é preciso muitas cambalhotas de comportamentos sexuais mais à esquerda ou mais à direita, ou fazer o Kama Sutra todo. De facto, é preciso conseguires conectar com outra pessoa. E por isso, voltamos ao tempo, à disponibilidade e à forma como tu vais priorizar a tua intimidade na tua vida, na história da tua vida. Andamos todos doentes nesse aspecto, não é? Sim. Com uma má relação com o tempo e aí com o corpo, nas suas várias valências e com os outros, não é? Sim. E com dificuldade de dizer, não, eu quero pôr isto como prioridade, porque as pessoas depois têm aquela falsa ideia, se a gente vive junto, se dormimos na mesma cama, está tudo feito. Eu estou lá, não é? Mas eu não estou lá distraído, não é? É uma distração, as pessoas estão muito distraídas uma com a outra e por isso é que depois também ficam entusiasmadas quando alguém piscou o olho de um lado da esquerda ou da direita ou não sei o quê, porque parece que é uma coisa que vai fazer uma certa picardia e vai voltar a sentir qualquer coisa. Mas isso é possível numa relação, voltar a ter muitos momentos de paixão e de entusiasmo, mas é preciso também querer fazer isso e não entrar numa espécie de um ritmo, uma rotina e pronto, e muitas famílias, muitos casais que depois se transformaram em famílias com filhos, passaram a ser famílias funcionais e deixaram de ser conjugais, não é? Portanto, a figura do casal amigo. Diluiu-se, são muito bons pais, onde ser pais o resto das suas vidas, como é óbvio, mas enquanto casal aquilo dura o tempo que for possível aguentar, não é? Porque a certa altura deixa de ser possível ser só amigo numa casa, não é? Direi que muitas das pessoas que decidem dar o salto e pedir ajuda, que efetivamente, mesmo que as coisas estejam muito ruinosas nas suas vidas, elas acreditam ainda, nem que seja 1%, nem que seja só um bocadinho, de que é possível mudar alguma coisa e ser melhores. E essas pessoas às vezes aparecem com muita convicção a dizer que é a última coisa que vão tentar e que já não têm outros recursos já tentaram as tais listas todas, não é? E outros não sabem bem se têm ou não energia, mas aqueles que apostam é muito engraçado ver a diferença entre os casais quando entram, e exatamente porque a terapia é muito hidratante. Eu costumo dizer, é uma terapia muito hidratante, é um jogo ao mesmo tempo de tensão sexual, de descoberta, de diálogo, deste respeito pelo sim, pelo não, não é? Eu só posso estar aqui, contigo. Eu vou partilhar contigo algo. Eu fui ver uma performance em Cacilhas, acho, e às tantas há uma série de bailarinos, performance em dupla ou em trio, espalhados pelo espaço, e o exercício era apenas, a determinado momento, posso tocar aqui, e a outra pessoa dizia que sim, então tocava.
e abraçava, ou tocava, ou apalpava. Posso tocar aqui? E de repente, e depois havia o não, e acho que fazia parte do exercício, que é a pessoa que recebia o não sorria e baixava a cabeça, não era uma agressão. Claro. E aquilo para mim foi um ensinamento ao ver de fora. Na vida real parece sempre uma agressão quando alguém diz que não. Não. É esta ideia de que é uma tampa, que é uma coisa contra o não gostar do outro. E não tem de ser nada, isso aqui é a grande mudança. E em termos de terapia, isso é uma grande. É um momento de revelação que eu gosto muito naquele momento em que estou a falar sobre isto. Ou seja, não é contra o outro, não é porque não se gosta do outro ou porque não se sente atração pelo outro, é pela consciência de que por alguma razão, e não precisa de ser a Segunda Guerra uma guerra, não é? É por alguma razão eu não estou disponível neste momento para ter intimidade contigo. É uma autoconsciência, não é? Eu tenho consciência que por alguma razão do meu dia, do meu estado físico e emocional, não estou disponível para agora partilhar contigo um momento. E eu digo não. E não é como se fosse uma resposta positiva. Não e sim são duas respostas nesta área positivas. E poderosas. E muito poderosas. E quando existe não e sim, de uma forma de facto muito respeitadora dentro dos casais, os casais até têm mais intimidade e mais momentos de sim. Porquê? Porque não existe a coação, não existe a pressão, não é? Porque o pior, de facto, a pior equação que existe é alguém a pressionar e o outro a sentir-se culpado por não corresponder àquilo que acha que é tal script transversal que tem que cumprir, e como diz que não, ou que não lhe apetece, ou faz um esforço, acaba por muitas vezes de ir a jogo, ir ao castigo, exatamente porque efetivamente são não um se casal consegue. E porque acham somos um casal, e tem que ser. E há pessoas que têm uma vida íntima com os seus parceiros sem nenhuma gratificação, toda a vida. Toda a vida. Ainda te chega ao consultório Sim. histórias assim? Muitas. Porque corresponder, portanto, porque a vontade do sexo é sempre, em casos, por exemplo, em relações heterossexuais, supostamente ele tem sempre vontade, o homem, aquela ideia também, completamente... Que pode ser opressiva também para nós, homens, sim, não é? completamente, que é estás sempre pronto, temos estás sempre disposto, ir-te feito, não é? Ir-te feito com uma barra de ferro e, portanto, estás sempre... Portanto, se não tens vontade, há um problema enorme, gigante, o que é que isto significa? Porque depois também não há esse entendimento do outro lado, porque também foge da narrativa que é comercializada, não é? Tens de estar sempre isto e firme e aquela coisa toda. E, portanto, é um peso, muitas vezes, corresponde a uma narrativa que surge, às vezes eu brinco, não sei, Deus Nosso Senhor criou esta narrativa e, portanto, estamos todos debaixo deste chapéu a sofrer, não é? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Porque isto é opressivo para ambos, de alguma maneira. Sim. Não é? E esta ideia, durante muito tempo, a penetração era sempre que o fim, a finalidade do sexo era o que era a procriação. Portanto, mesmo que a partir de certa altura a sexualidade passasse a ser mais recreativa, mais prazerosa, mais do foro da intimidade, não é? Do bem-estar e essas coisas todas, havia sempre aquele fantasma que era a penetração é que interessa, que importa. E o que é a masculinidade? O que é ser homem, não é? Isto é a série Adolescência questiona isso. Sim. É muito interessante essa série. Não é? E o que é a masculinidade tóxica que se aprende, não é? Sim, ou seja, tem que se representar um determinado papel e voltamos à pornografia, não é? A pornografia diz-nos que há um poder masculino sobre o feminino, pois isso na realidade não se verifica, porque obviamente se os miúdos não desenvolvem relações interpessoais, de confiança, de bem-estar, se não há diálogo, se não há uma série de coisas que são fundamentais, se eles estão muito recolhidos no seu mundo, na sua bolha, e depois obviamente vão ter problemas do relacionamento, não é? Nós crescemos na rua, nos cafés, se de repente as pessoas não têm essa vertente das relações interpessoais e depois para a intimidade ainda são muito mais difíceis. Pois a internet, as redes sociais não ajudam nada, não é? Viver através do telemóvel. Sim, porque há aqui uma barreira que nos protege das supostas frustrações, mas a frustração também afetiva e relacional também nos faz crescer, faz-nos ter capacidade para ir em frente, não é? 51 anos depois do 25 de Abril, as pessoas já viviam o corpo, as relações, a sexualidade de uma forma mais livre, já nos libertámos de muitos preconceitos de género, de identidade, de sexualidade, ou não? Já nos libertámos de muita coisa, eu acho que sim, eu acho que houve progressos
foram conquistas, mas dentro da área do tema da sexualidade a gente vê, é uma espécie de uma montanha russa, não é? De repente fala-se com mais abertura e depois vem de repente um Estado mais conservador que tenta sufocar outra vez direitos adquiridos, não é? Uma série de coisas que nós achávamos que não são intocáveis porque conseguimos chegar lá, não é? Conseguimos lutar pela interrupção voluntária da gravidez, conseguimos os direitos às pessoas casarem-se, pessoas do mesmo sexo, e isto não sei, mais mas emancipação para as mulheres, por aí fora. tudo, não é? As coisas que nós conquistamos, e Portugal teve uma série de leis até à frente de muitos outros países da Europa, e o que é certo é que depois vimos o monstro, não é? O neoconservadorismo e da extrema-direita. E a sufocar, e a dizer que não é possível, e o Estado é que tem que regular o corpo feminino, e uma mulher não pode ter vontades próprias, não pode ter iniciativa, não é suposto tomar a decisão sobre o seu próprio corpo e a sua vontade, prosseguir com uma gravidez, por exemplo, mas tantas outras coisas, não é? E é assustador. Só para saber, no dia que foi a inauguração da exposição, em 24, 22, foi o dia exatamente que nos Estados Unidos houve retrocesso relativamente à lei da interrupção voluntária da gravidez, e está no estado em que está, não é? Cada vez pior. Este resultado das eleições, com a subida de uma extrema-direita na Assembleia da República, reflexo também do que está a acontecer na Europa e no mundo, tem reflexo, como dizes, na forma como as pessoas vivem a sua sexualidade, claro, e olham a dos outros e a forma como vivem a sua identidade? Eu acho que tem, mas uma das coisas que eu sinto é, então, de facto aumentou a extrema-direita, mas há muitas coisas que têm a ver com algum tipo de ignorância e medo. E medo, mesmo de quem faz parte do grupo elegível, não é? Ou seja, pessoas... Tu falavas há pouco do AB-sexo, não é? Eu tinha 35 anos, foi há 20 anos, e nessa altura, uma das coisas que eu aprendi muito importante nesse programa, que era tudo em direto, e as pessoas depois também escreviam muitos e-mails e muitas mensagens e por aí. Não havia redes sociais na altura, que foi bastante interessante. Pois. Não sei se não teria sido esquartejada nas redes nessa altura, se fosse só o tempo de hoje, não é? Sim. Mas os memes que tu terias, sim, não é? Pois. Ao pegares naqueles objetos na televisão. Felizmente estive numa fase muito boa até da televisão e, portanto, fui uma afortunada com aquele programa, que posso dizer. Mas o que estava eu a dizer, aquilo que mais me impactou foi receber e-mails de pessoas que eram adultos de várias idades, não é? 30, 40, 50, 60, com dúvidas muito básicas não no sentido de seres básico, mas no sentido de... Era suposto aquelas pessoas saberem dar resposta àquelas perguntas que me estavam a fazer já há algum tempo, desde a adolescência. E acho que muitas vezes estas pessoas mais radicais, não é, de direita, não é, e mesmo que, sim, tendencialmente são de direita ou de extrema-direita, muitas vezes têm falta de informação e portanto, assustam-se com isto da liberdade sexual porque não estão a compreender o que é que verdadeiramente se está a falar. Mas o preconceito... E que os beneficia, e que os vai beneficiar a eles próprios. Mas o preconceito vai beber... nasce daí, da ignorância, não é? E, portanto, se calhar um grande trabalho seria interessante era trabalhar, não é, de uma forma mais construtiva estes grupos mais radicalizados para perceberem a beleza das pequenas... a beleza da intimidade, da sexualidade, que eles próprios, porque a sexualidade é a coisa que é mais transversal de todas, não é? Não tem a ver com poder, não tem a ver com dinheiro, não é? É uma coisa muito transversal e uma coisa que nos dá bem-estar e que faz com que o mundo... giro. E que a normalidade é ser diverso. Sim, e que o prazer é melhor quando não queremos fazer igual aos outros. Exatamente, mas às vezes é preciso ir lá mesmo muito atrás para construir também as questões da diversidade, porque as pessoas chocam-se, não é, com a diversidade, é quase como se fosse contra nós. É com a história do não e do sim, é contra. Não é contra. Não, é a favor. Como é que se faz para as pessoas perceberem isso?
E eu acho que tem que se fazer, tem que se dialogar muito. Não de uma forma muito também radicalizada. Muito confrontacional. Não, isso acho que não funciona, porque as pessoas reagem a isso. É como um casal, não é? Um casal, se há um que diz uma coisa de uma forma agressiva, o outro reage. Até pode ter razão o conteúdo, mas eu vou reagir à comunicação não verbal. A comunicação verbal tem um poder extremo nisto e o outro reage. E depois o comportamento gera comportamento numa escalada simétrica horrível. É como o guia das escolas, não é? Que para as crianças perceberem o valor da diversidade e que houvesse menos violência, acima de tudo, para com uma série de crianças e jovens. E, portanto, falar-se que esses manuais são, acima de tudo, anti-bullying contra certos grupos, se calhar, eventualmente, torna-se mais claro. Mas não é? É interessante que se as crianças naturalmente têm um coração que apela à diversidade. Mas ao mesmo tempo também estranham-se, bebem da cultura, não é? O problema é esse, estranham a diferença, não é? Se nas casas, não é? Nos lares, o que ouvem é que aquele é assim, o outro é assim, chuta para lá e que as mulheres dizem aquilo, eles vão replicar, porque são os seus pais, são os seus familiares e, portanto, uma criança acredita que eles têm razão, que sabem mais, são os seus, não é? E isto é que é... Mas nós temos que voltar lá atrás para voltar a dar, não é? E não achar que as pessoas já sabem, que esse também é um grande erro, é pensar que as pessoas têm acesso a toda a informação, portanto não há tabus, não há preconceitos, só não sabe quem não quer e não é verdade. E não é verdade. Mesmo as pessoas mais esclarecidas têm que fazer educação sexual ao longo do tempo, em todas as idades, e discutir e ter espaço para verbalizar e poder haver este espaço. Isto seria fundamental. E a palavra feminismo ainda faz sentido e cria Muito. Muitas alergias em muita gente. Há pessoas grandes comunicadoras mulheres que chegaram a afirmar: eu não sou feminista, mas eu não percebo como é que não se pode ser, não é? Então, é o contrário, ou seja, quer dizer, num mundo em que não existe igualdade, tantas diferenças a todos os níveis, não é? Os tempos familiares, os salários, os vencimentos, os direitos, não é? As responsabilidades, não é? Como é que não se pode ser feminista? Mais uma vez, feminismo não é ser contra os homens, não é? Absolutamente. É só igualdade de direitos. Isso é a ideia errada, e porque também vende, não é? Vende para aumentar esses tais grupos mais radicais. Feminismo é querer, não é? Igualdade, não é? E juntos com a igualdade nós crescemos, conquistamos o mundo de uma forma muito mais positiva, não é? Porque com as devidas diferenças de cada um, não é? Mas há aqui uma união, há aqui uma conjugação e é possível construir mais e, portanto, por isso é que é preciso mulheres feministas e homens feministas e de alguma forma há bastantes, felizmente, caminhar juntos, não é uma coisa contra os outros. Isto nunca foi uma história de ser contra os homens, não é? Quero falar contigo do Mussex, Amor Veneris, Viagem ao Prazer Sexual Feminino. Tu estiveste, e nós falámos muito sobre isto, anos antes de finalmente este museu inaugurar, estiveste 12 anos a sonhar e a lutar para que este museu e esta exposição acontecesse. Sim, foi um caminho longo e isso também me faz tornar mais forte, não nos mata, endurece, não é? Em 2010 foi a altura em que eu tive a epifania de montar um museu onde pudessem estar crianças, jovens e adultos. Era esta a grande novidade, não é? Um museu pedagógico, a palavra pedagógico é fundamental, um museu pedagógico do sexo era exatamente poder ter todas as pessoas, de todas as idades, a trabalhar as questões da educação sexual. E por muito que a ideia fosse muito interessante, trouxesse a clínica, trouxesse a ciência para junto, a arte. Sim, pronto, museu, arte, sim. O que é certo é que as pessoas depois, com os seus preconceitos, não é? E as pessoas até percebiam que a minha ideia era ótima e diziam-me fantástica e tal, mas havia, todas as pessoas têm por muito abertura, depois na hora H continua a haver um certo preconceito relativamente à temática da sexualidade. É isto, ou seja, este teu projeto demorou tanto tempo a acontecer por causa do preconceito, não?
Também acho que sim, se calhar também fiz muitas coisas erradas e tentei ir à esquerda e à direita, não politicamente, não é nesse sentido, mas eventualmente também porque era quem estava no poder. Sim, mas não nesse sentido, é mais se não consigo fazer uma coisa física, deixa lá fazer uma coisa online, deixa lá tentar de outra maneira. Foste apurando a ideia. Fui tentando ver como é que era possível. Felizmente o Presidente, tenho que sempre agradecer ao Isaltino Moraes por ter acolhido esta exposição, que era a primeira, portanto inicialmente até começámos a pensar na hipótese mesmo num museu físico, no Concelho de Oeiras, um museu pedagógico do sexo. A certa altura ele diz, não, a Marta pense lá numa exposição e vamos testar, não é? Exatamente, porque obviamente esta questão do pudor das pessoas que diz, isso mantém-se, não é? Pronto. E então eu apresentei-lhes este conceito de exposição, Amor Venéris, Viagem ao Prazer Sexual Feminino. Foi aprovado também por unanimidade do município em Assembleia Municipal, que foi muito interessante, não é? Todos os partidos aceitaram que esta exposição era importante e depois, a partir daí, não é? Consegui criar uma equipa que me ajudou a pôr de pé e portanto, se não fosse com esta equipa também rodada e com experiência nesta área do museu, porque eu não venho dos museus, obviamente, mas foi uma tarefa muitíssimo grande, criar esta exposição com esta coisa das pessoas entrarem dentro do museu, escolherem, não é? Uma viagem ao prazer, com consentimento ou sem consentimento, exatamente porque esta exposição bebe muito daquilo que eu via no meu consultório, portanto era materializar questões importantíssimas para mim da clínica, mas que eu queria passar para um espaço museológico, com obras de arte e trazer os artistas com as suas obras maravilhosas. Que a arte comunicasse. Comunicasse. Viagem ao prazer sexual feminino. E eu pergunto-te se consideras que falar deste tema, o prazer, o orgasmo feminino, a sexualidade feminina, o corpo, é também, de certa maneira, um ato político, ainda hoje. Continua a ser, porque durante anos e anos, não é? O próprio Amor Venéris quer dizer o quê? Clítoris, não é? E era um nome utilizado por um anatomista de 1600, e agora já não sei dizer a data, e efetivamente que descobriu que era o único pedaço do corpo feminino que tinha esta função única de dar prazer, era ele, não é? Era o órgão sublime do prazer sexual feminino, e estamos a falar há muitas centenas de anos para trás, não é? E continuamos nesta luta, não é? Os livros de escola não apresentavam esta parte do corpo feminino, não há estudos, não havia nada, e só em 1900 e muitos, não é? Que a anatomista australiana, Ellen O'Connell, consegue fazer, de facto, através de ressonâncias magnéticas e dissecação de cadáveres femininos, perceber exatamente qual era a verdadeira anatomia deste clitóris, não é? Que se achava que era uma ervilhinha no cimo do topo dos pequenos lábios. E tem portanto, a única função de dar prazer. E, portanto, os principais orgasmos, ou a maioria dos orgasmos femininos, são clitorianos, não é? Não se pode separar na prática, não é? As pessoas diziam que o orgasmo tinha que... O Freud veio-nos lixar a vida também com isto, porque dizia que as mulheres maduras eram aquelas que tinham um orgasmo através da penetração. E era impossível, porque, de facto, a vagina é um espaço virtual, tem poucas terminações nervosas, mais nos primeiros 2-3 centímetros de entrada, mas, de resto, é um espaço virtual, pouco interessante em termos de prazer feminino. O que verdadeiramente nós sabemos que tem muito potencial de prazer sexual é de facto o clitóris, que tem a tal ervilha que é a ponta do iceberg. Descobriu-se então com a Ellen O'Connell que era era como se fosse um iceberg, não é? No fundo aquilo era a pontinha do iceberg e havia toda uma estrutura muito parecida com a de um pênis, como uns bulbos, pareciam uns testículos e com umas asas, as cruras, e só para saber, só em 2022, durante a exposição começou comigo a dizer que a mulher tinha cerca de 8.000 terminações nervosas. E passados uns meses, cirurgiões americanos que trabalhavam com pessoas trans e que foram finalmente fazer a contagem das terminações nervosas destas cruras, que são as tais asas, por isso é que eu digo que ela é uma super heroína do clitóris, e estas asas afinal tinham não 8.000, mas sim 10.250 e não sei quantas mil terminações nervosas, ou seja, de facto um poder imenso deste clitóris, xizado em muitos países, abandonado, criticado, não é? E portanto foi uma luta, muitos anos de luta relativamente ao prazer, porque não se queria que as mulheres tivessem prazer, não é à toa que se corta o clitóris em determinados sítios, não é? É quase como
como se as mulheres não tivessem capacidade de lidar com esse poder que é o ter prazer. Amputar o prazer Amputar da o mulher prazer. e também invisibilizar isso também é outra forma Sim, de amputação. os não é? livros não existiam, os livros da anatomia, os grandes livros médicos da anatomia, é agora as grandes feministas também dentro desta área médica que tentam trazer para os livros, para as anatomias de Grace e para os livros principais de medicina, não é? A anatomia do clitóris. Quando estudaste, isto não tinha o mesmo protagonismo? Não, nem pouco mais ou menos. Quando estudaste a vertente de sexualidade, Não, não. na escola nem me lembro disso. Acho que Pois, também não te lembras, não sei. Não, mas depois de da psicologia anatomia. e da vertente... Não, obviamente que não. Não. A psicologia, para já, não aprofundava o tema Claro. da sexualidade, não é? Depois eu vou para o Júlio de Matos fazer para o serviço de sexologia, a partir daí, mas também não nos prendíamos excessivamente com a anatomia e com o pormenor do clitóris ou não, eram outros temas ainda, não é? Por maior, que era esquecido. Pronto, mas é muito importante perceber, claro que para ter prazer, a questão não é só tocar no botão do clitóris, não é? O botão do elevador. Não é? Por isso é que nesta viagem ao prazer sexual feminino, a exposição está dividida em 3 grandes partes, não é? O cérebro, o principal, não é? Entrava-se na exposição pela cabeça, não é? A ideia era essa, metaforicamente entrávamos dentro de um corpo feminino, mas pela cabeça, pelos sentidos, não é? E sendo o cérebro o nosso principal órgão sexual, não é? E depois o corpo, a pele, todo esse caminho que era longo, exatamente, tinha a ver com o tempo da percepção, da conexão com o nosso próprio corpo, e depois a parte final tinha a ver com o clitóris, que era o único órgão que tinha como função dar prazer, porque não tem outra função associada, não é? Enquanto que, sei lá, um pênis tem várias funções, de facto o clitóris só tinha a função de dar prazer. E tinha 2 caminhos, a exposição. A exposição, e depois, entretanto, portanto, terminava, quem fazia a viagem ao prazer, quem escolhia a opção com consentimento, fazia a viagem ao prazer sexual feminino, terminava com um orgasmo de uma obra que era dos artistas dos Error 43, que criaram a partir daquilo que nós sabíamos do Mason Johnson, dos tempos daquilo que era um orgasmo feminino, quando fizeram toda uma exposição de líquidos sanguíneos que subiam e desciam e que exatamente tinham pulsões e tinham contrações como se fosse um orgasmo feminino. E depois terminava essa parte, havia um manifesto, portanto era também uma exposição muito ativista nesse sentido, tinha um manifesto e dizia, ok, tu vieste pelo consentimento, significa que o consentimento é isto, portanto esclarecia, o consentimento é isto e aquilo, mas há pessoas que não estão na intimidade sem consentimento, então podes ir ver a outra parte da exposição. Que era mais dura. A ideia era ser um murro no estômago, exatamente, com obras da Ana Rocha de Sousa, que fez, por exemplo, um vídeo que eu lhe pedi, ela foi extraordinária a criar um vídeo muito envolvente sobre os vários tipos de violência sexual contra a mulher, com uma sonoridade, as pessoas ficavam profundamente inquietas com aquilo, houve mesmo reações físicas à sonoridade, àqueles testemunhos que muitas vezes apareciam de mulheres que tinham sido agredidas, era uma coisa muito, muito, muito forte, o objetivo era esse também. E ela própria foi agredida, como já ela própria teve essa experiência, portanto ele foi de uma generosidade imensa de poder aceitar ter feito esta obra, portanto foi mesmo imensamente importante, e pronto, outras obras, Paulas Regos, por aí fora, Sarah May, enfim. Há uma obra que eu quero falar do artista britânico Jamie McCartney, The Great Wall of Vagina, estive a pesquisar, ele teve para a construção desta obra 400 mulheres voluntárias para que ele fizesse o molde das suas vulvas, de todas as formas e tamanhos, revelando e normalizando a diversidade dos corpos femininos. Ele vai trazer uma diversidade imensa. Era muito interessante na exposição, as pessoas subiam uma escada, portanto uma estrutura de escada, uma escada completamente amarela, e quando entravam no piso de cima confrontavam-se com o mural que ele na altura, é engraçado, já agora conto esta pequena história que é maravilhosa, ele chamava o grande mural das vaginas. E já fazia isto há muitos anos, não é? Portanto, era o nome da obra, era essa. E eu dizia-lhe, mas está errado. Eu disse-lhe, Jamie, está errado, porque isto não são vaginas, isto são vulvas. São vulvas, eu disse, sim, não é? Sim. Não, mas o nome que ele tinha era esse. Vagina, é vagina. E há muita gente que persiste no nome. E vagina é a entrada por ali, lá dentro não se vê, portanto, e depois, ele quando saiu,
da exposição. Aliás, depois, porque a obra não teve até ao fim da exposição, foi substituída pela obra igual, mas em fotografia, porque entretanto já estava cedido a Miami, a um outro museu, e portanto a obra teve que sair e portanto tivemos que fazer o mesmo com uma parte fotográfica, e foi muito interessante que eu disse, olha, isto não faz sentido, porque nós estamos a falar de vulva. E ele dizia, não, mas isto foi assim que eu sabia e é com base nisto. E então ele decide, pensa naquilo, até foi um jantar com o David Rato, nós fomos os três jantar fora e falámos sobre isto, e ele então faz o statement dele, filma tudo lá dentro do museu, a fotografar, portanto, as obras novas que iam ser postas dele, fotografadas, assinadas e com o novo nome. O mural das vulvas, e o nome mudou a partir daí, portanto foi muito interessante a exposição ter sido um marco para esta mudança, porque ele tinha receio de perder enfim, no fundo a marca, digamos assim. Isso é giro, e eu achei interessante o jornal britânico The Independent falar desta obra, o grande mural das vulvas, no caso, ser uma posição contra o fascismo corporal, porque a ideia de que as vaginas, as mamas, os corpos femininos devem corresponder só a um by the book, não é? É a tal narrativa vigente em que é assim, e portanto nós víamos vulvas de todas as espécies e feitios com piercings, vulvas trans, uma série de coisas tu não sabias, e as pessoas levavam com aquelas vulvas todas, que ainda é impressionante. As pessoas levavam com aquelas vulvas porque todas. A obra estava pendurada ao nível do olhar, não é? Portanto as pessoas, havia umas que até davam um passo atrás, outras ficavam a observar-se, a tentar ver como é que é, até criança a dizer, esta é como a tua mamãe, ou não sei o quê, portanto era curioso, e mais não fosse, se as pessoas depois de verem aquele mural das vulvas do Jamie, fossem para casa com a curiosidade, se olhar, porque ainda vejo muitas mulheres que nunca observaram a sua própria vulva, têm nojo, repelem o corpo, ainda, e não é assim tão pouco. Não é? Diria que isso é raríssimo, quase não acontece no caso dos homens, não é? Sim. Porque a cultura é oposta, não é? Ao contrário, porque também os genitais estão para fora, não é? O caso feminino está tudo para dentro, e portanto existe essa coisa de não observação, que era fundamental, esse autoconhecimento feminino sobre o seu próprio corpo, o prazer, não é? Para depois poder partilhar o que primeiro somos nós, e depois primeiro sou eu, não é? Depois és tu, e depois é que há um nós, não é? E portanto não é ao contrário, muitas vezes o que eu vejo é um corpo entregue ao outro, como sendo o outro que conhece o meu corpo, ou que tem o dever, porque tem muita experiência sexual, e portanto pomos na mão do outro essa é a fórmula de encontrar o prazer em mim, porque eu não quero, não é? Porque eu me demito disso. Porque não é suposto, porque não é Já nem sei se é suposto, porque não fui, porque me faz impressão, e portanto sou evitativa, e portanto, e muitas vezes também, a dialética de ir ao consultório também é essa, eu vou por causa do outro, e eu às vezes tenho que pôr a pessoa ali sozinha comigo e diz, não, isto não vai lá se for só pelo outro, tem que ser por si. A maturidade, os 40, os 50, para as mulheres costuma ser uma libertação, ou nem tanto, porque também há o peso do espelho, de que a juventude é que é a grande glória sexual e física, e portanto pode haver uma pior relação com o espelho. O que é que te chega? Eu acho que sexualmente, intimamente, até no tal estudo que se fez também durante o programa, durante a exposição Amor Veneris, também se chegou à conclusão, em termos de alguns dos resultados, que de facto havia uma maior liberdade das mulheres mais velhas, mais 40, 50 por aí fora, exatamente porque já estavam desligadas daquilo que é a imposição da juventude, não é? Aquilo que são os paradigmas da juventude, aquilo que é suposto, o corpo perfeito, aquilo que é suposto, esse peso todo que a sociedade, e agora com as redes sociais ainda pior, não é? Tens que ser assim, mesmo que existem muitas vozes dissonantes, corpos diferentes que começam a aparecer, gordos, magros, cicatrizes, sei lá, tudo, não é? Com essa diversidade que é própria, não é? E as pessoas serem mais confrontadas com a diversidade e aprenderem também a ver de uma outra forma que não naquela de top model, não é? E já não há um medo da gravidez, já não há um medo de... Sim, as mulheres libertam-se, não é? A partir do momento, por exemplo, da menopausa que elas têm, obviamente que a menopausa é ali um momento
muito importante porque de facto traz muitas alterações à forma como a mulher eventualmente experienciava a sua vida emocional, a física e por aí fora, não é? Depois podemos falar de várias formas do aparecimento da menopausa, umas mais abruptas, outras mais fluídas, não é? E há vários tipos de menopausa, portanto há pessoas que vivem a experiência da menopausa e da perimenopausa de uma forma muito agressiva, não é? É muito perturbadora. E é um tabu ainda. Nos últimos tempos eu acho que as coisas melhoraram. Olha, o confinamento trouxe os cabelos brancos para as redes como uma coisa bela, como uma coisa de statement. Claro que com muita crítica, como tudo, porque agora, claro. Mas eu acho que não há nada que não seja que as pessoas não despejam o seu fel, não é? Mas começámos a ver mulheres de cabelo branco sexys e atraentes e eroticamente muito apetecíveis. No teu caso, no teu corpo, como é que tens vivido a menopausa? Não sei, como é que estás a senti-la? Agora, de uma forma mais tranquila. Eu tive sintomas da menopausa de uma forma muito abrupta, não é? Pronto, mesmo que já tivesse próxima da idade, não é? Normalmente acontece ali à volta dos 50 anos e, portanto, era expectável, não é? E pronto, eventualmente havia coisas que já estava a sentir, sei lá, não me lembro do nome, como é que se chama? Bernardo, eu sei que... Rodolfo, não é? Aquela coisa, ou às vezes dificuldade de foco e tal. Com a menopausa propriamente dita, a mim, no meu caso, é de uma forma extremamente abrupta. Portanto, durante a exposição que falámos, surge pela segunda vez, infelizmente, na história da minha vida, um nódulo na minha mama direita. Pronto, lá vou eu para o Champalimau, lá se percebe que de facto tenho um cancro da mama e que tenho que ser operada, e assim fui durante a exposição. E no outro dia, por acaso, estava lá a fazer uma visita, porque era o Dia Internacional da Violência contra as Mulheres, e eu tinha organizado lá um evento e não quis faltar, mas pronto, com o braço muito contido, enfim, lá fui. Mas tive uma segunda vez, para mim era muito importante que os médicos me respondessem uma pergunta que para mim era determinante, eu vou morrer com isto? Isso acontece em 2022. 2022, e 9 anos antes é a primeira história em que eu tenho uma hiperplasia atípica na mesma mama e que sou operada, não há tratamentos naquela altura. Sabia que estava numa condição de que eventualmente poderia surgir, mas nunca ninguém pensa, ou pelo menos eu não pensaria, que 9 anos depois, só 9 anos depois, isto acontece. Claro que foi... Toda esta experiência da exposição foi muito forte, foi muito stress, muito. No decorrer também de todo este período da exposição tive perdas muito significativas, pessoais, e portanto que mexeram muito emocionalmente comigo, e portanto também um fator de stress, de tristeza, mas bora lá, temos que ir para a frente, porque temos aqui o projeto da tua vida que finalmente está no ar, e portanto vivi nesta bipolaridade emocional durante algum tempo. Portanto, aquilo aparece comigo a dizer à radiologista, provavelmente, espero que não encontre nada, porque tenho vivido tanto stress que até estou com medo. E ela disse, lamento, Marta, mas afinal tem aqui. Pronto, depois foi os procedimentos, fui operada, toda a chatice que tem a ver com isso. E a partir daí comecei a tomar também o o tamoxifeno, que é um medicamento exatamente para impedir que haja estrogénios, uma vez que o meu cancro tem uma origem hormonal, que utilizar, conter os estrogénios na zona das mamas, não é? E continuaste, ao longo desses tratamentos, continuaste à frente do museu, nas atividades? Depois em janeiro de 23, porque entretanto a exposição ia até dezembro, mas depois consegui prolongá-la até 8 de março de 23, que era um dia muito emblemático, que era o Dia Internacional da Mulher, e fiz radioterapia, e os médicos diziam, Marta, tenho que descansar, porque isto vai-lhe dar aqui uma moca grande. E eu fiz a radioterapia toda que tinha que fazer e continuava, e depois pensei, mas isto só vai até 8 de março, porque é que eu agora vou descansar? Tenho tempo para descansar depois. E pronto, e então aumentei o ritmo, porque achava que não... E até aumentaste o ritmo. Pensei, está quase a terminar, vou fazer mais as últimas cartuchos das atividades, as coisas no museu, porque é agora o tempo, não é? É agora o tempo. E não foste abaixo? Depois fui, claro. Então? Depois a exposição terminou, foi todo o registro da desmontagem, depois a ressaca
não só da exposição, mas de outras matérias, não é? Em que de repente o meu corpo vai um bocado abaixo, não é? E portanto, digamos que este último tempo foi de dar tempo ao meu, não é? À recuperação, a fazer esta mudança radical da minha vida, de começar a ir mais para o Alentejo, a ter tempo. Fizeste uma grande mudança Sim. aí, não é? Sim, sim. E como é que fizeste para não ir abaixo na saúde mental? Foi com ajuda? Não, eu não sei, eu acho que já tive tantas panadas ao longo da minha vida. Eu sou sorridente e parece que a minha vida é toda assim uma coisa simples, mas já tive histórias difíceis, não é? Tu falaste isso no início da minha apresentação e quando estavas a referir uma forte pancada foi a morte do meu pai de uma forma muito violenta. Foi o que te fez de sair do teatro, não Saí foi? do teatro, tinha a Bárbara pequenina, não é? Com Foi uma um grande ano, perda na foi tua uma grande vida. perda, uma coisa do outro mundo, e foi essa relação de decisões, sair do teatro, decidir continuar a carreira, porque já estava a estudar Foi uma morte repentina ou um acidente? Foi um acidente de automóvel, uma coma de uma semana e depois desapareceu. E coincidiu com o meu aniversário, pronto, também eu tinha essa nuance que foi bastante forte e difícil, e eu digo sempre, se eu conseguir superar a morte do meu pai, eu consigo superar tudo. E é um bocadinho essa a história da minha vida, ou seja, é difícil, há perdas muito difíceis que eu tive mais recentemente, de pessoas muito significativas, mas eu vou superar. E, portanto, eu tenho felizmente, não me vou demasiado abaixo e faço coisas que são boas, não é? Vou nadar, vou escrever, vou desenhar, vou tocar piano, vou fazer hortinhas biológicas e fazer, sei lá, potes de doces doce de courgette que eu descobri o ano passado, que é uma coisa deliciosa. Voltaste a tocar piano. Tocar piano, que tocava, nunca fui uma grande pianista, não é? Obviamente, mas sempre adorei piano, adoro ir ouvir pianistas tocar, enfim, pronto, o piano era sempre assim o instrumento da minha vida. E agora, recentemente, tive um presente lindo de morrer, que era um piano de cauda antigo, e da qual eu descobri que posso tocar sem pauta, porque eu já não sei ler as pautas, porque com o tempo esqueci-me, e portanto é muito engraçado, fico ali, toco, improviso, e sinto-me mesmo feliz naquilo, pronto, e toco o tempo que quiser, faço o que quiser, pronto, depois vou-me embora e vou fazer outra coisa. Aprendeste a ganhar tempo, para ti e para os teus. E estar a olhar e ver o nascer do sol, às vezes acordo mais cedo só para ver o nascer do sol. O medo de eventualmente partires para outro mundo fez-te agarrar ainda mais ao fundamental na vida? Eu tenho um banalidade que é tão importante. Eu tenho um medo sempre associado, que não sei se é um medo por mim, porque acho que eu gosto de viver e quero cá ficar, mas é um medo pelos meus filhos. Falaste com eles nesta fase? Sim, eu falo sempre, eles sabem, e há um medo deles de perderem a mãe, e eu disse, não, Bárbara, eu perguntei aos vários médicos, eu vou morrer disto, e eles todos me disseram, vai morrer, mas não disto. Não vai morrer agora pronto, está apanhado, fez rádio, está a tomar, não. É isso que eu preciso ouvir, e aí para eu, se eles me tivessem dito o contrário, se calhar não era esta a minha atitude de just go on, fluir, não é? Mas efetivamente preocupa-me pensar que eu não existo para os meus filhos, não é? Durante muito tempo, não é? Porque agora emocionei-me. Porque para já quero vê-los a crescer, não é? Eu tenho uma filha de 33 e um filho de 27, não estamos a falar de bebés, não é? Mas são os meus filhos, são preciosos, e imaginar que não estou cá por muito tempo a ver as vitórias deles, tudo, a sua vida amorosa, afetiva, tudo o que vem, não é? Custa-me, e depois tem aquela, tipo, se eu desaparecer, como é que vai ser, não é? Como é que eles vão sofrer? Isso porque eu sofri imenso com o facto de perder o meu pai. Então imagino que eles possam, pelo menos, um pouco daquilo que eu sofri, e pronto, olha.
E também tens estado muito mais presente, enquanto mãe percebi que tens dedicado também a... Sim, eu acho que sempre tive muito presente. Sim. Eu sempre fui uma mãe muito... Eu na adolescência eu queria ser mãe. Eu queria, as pessoas ficavam estranhas. Na Antónia Rui, quando eu dizia que achava piada a maternidade, achavam que eu era doida, não é? Porque uma adolescente a pensar na maternidade. Mas eu achava que era uma coisa bonita, que é criar este projeto. Eu acho que todos os projetos que eu fiz, e fiz muitos projetos bonitos, não é? Em termos profissionais, de facto, eu posso dizer que os mais especiais de todos é a Bárbara e o João. É que são mesmo uma coisa do outro mundo. E sempre fui muito mãe, muito preocupada, mais ansiosa. A Bárbara apanhou com as ansiedades do primeiro filho, o João também, do segundo, enfim. Mas sou muito presente, eu falo com eles muitas vezes ao dia, às vezes mais que uma vez por dia. Eles também me solicitam muito para dar opinião disto e daquilo, não é? E portanto, vamos almoçar. E tu procuras os teus filhos E eu também procuro, eu para gosto, eles darem as suas opiniões, não é? Sim, Essa sim. troca é ótima, Não, eu sei. eu A Bárbara às vezes é também uma segunda mãe para ti, às vezes, Sim. para certas opiniões. Sim, ela, mãe. Ela dá muitas opiniões. Não é? E houve uma altura que eu escrevi, até coisas que eu escrevia às vezes, eu passava aos meus filhos para eles referem. Pois. Porque eles escrevem muito bem também. Pois. E portanto eu precisava dessa, portanto não é, ou seja, sou a mãe, sou a autoridade, mas também gosto desta proximidade, deste lado, esta troca, eles são muito importantes para mim, efetivamente. Que maravilha. E obrigado pela partilha. E eu agora tenho um áudio para juntar aqui a este nosso momento e depois gostava que comentasses. Vamos a isto? Epa, vamos lá. A Marta é uma mulher corajosa, determinada e destemida. É corajosa porque há 20 anos atrás pôs-se à frente das câmaras para gravar um programa de televisão sobre sexo, completamente sozinha, sem rede, sendo muito jovem não tendo experiência de televisão. Era arriscada a tarefa, tinha riscos, exatamente por ela ser uma mulher, por ser jovem e por o tema ser difícil, complexo, e portanto ela não podia falhar. Ainda assim, a Marta atirou-se para a frente e fez esse primeiro de vários programas de televisão há uns 20 anos ou um bocadinho mais talvez. E é uma mulher determinada que persegue com muita força o que ela quer e aquilo em que acredita. Um exemplo disso é a exposição que organizou no projeto do Museu do Sexo, que ela queria há muitos anos, eu sei porque ela me comentava isso, e perseguiu e conseguiu fazer. E mais uma vez acertou em cheio na escolha do tema, esse grande título que foi A Viagem ao Prazer Feminino. Foi uma escolha muito, muito certa, em defesa daquilo que a Marta acha importante defender, não é? Também como clínica, que é a defesa do prazer sexual, a defesa da diversidade. A Marta é uma voz pública em defesa do prazer e da liberdade. E isso é uma tarefa muito nobre. Eu identifico muitíssimo com a Marta porque ficamos muito sozinhas no trabalho clínico nessa grande tarefa que é dura, que é invisível, não é? E portanto a Marta é essa mulher que trabalha em favor da liberdade. E eu tenho uma pergunta para ti, Marta, que é como é que se tu achas que o erotismo está ameaçado e se precisamos de o defender, se o erotismo está ameaçado nesta sociedade, enfim, muito baseada no consumo, na produtividade, na velocidade, no imediatismo, quando o erotismo precisa de tempo e de espaço e de criatividade e de consciência e de presença e de conexão ao corpo. Como é que tu achas que podemos defender o erotismo e se consideras que ele está ameaçado? Um grande beijinho e obrigada, Bernardo, por teres convidado a Marta Crawford.
Oh Marta, e ainda guardo aquele colar cinzento de miçangas que tu me deste, que estava no teu pescoço. Naquela noite em Havana, há uns 20 anos, mais ou menos, talvez um bocadinho mais, que tu tiraste do teu pescoço para me dar, naquela noite em que fugimos do grupo e nos perdemos lá em Havana Velha. Lembras-te? Acabamos de ouvir a psicóloga, sexóloga e investigadora Ana Carvalheira, que nos dá mais pista sobre a Marta Crawford. Fala até de um certo passado vivido por ambas em Havana, em Cuba, e junta uma questão pertinente que nos interessa a todos. Já falámos um pouco, já andámos um pouco por aqui, mas nunca é demais aprofundar isto do erotismo e como ele está a ser vivido, se está sob ameaça, como é que o podemos defender. Vamos ouvir a resposta da Marta na segunda parte desta conversa, onde haverá espaço para leituras, as músicas que a acompanham, algumas sugestões culturais e outras surpresas. Quem sabe, Marta? Quem sabe? Isto e mais o que surgir, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Marta, diz qualquer coisa. Boas escutas para as pessoas ouvirem a segunda parte. Boas escutas, fiquem comigo. Há muita coisa que eu ainda não contei e que gostava de contar, nomeadamente a luta pelas mulheres afegãs. Bom teaser, exatamente. Até já. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.